A arte nunca nasce pronta. Ela é feita de etapas, tentativas, desvios. Toda arte carrega um processo. E todo processo deixa marcas, deixa rastros. Aqui, no Rastro Criativo, a gente segue esses caminhos, vasculhar as etapas de criação, os bastidores e as inquietações até o produto final. Eu sou Sabrina Lento Mourão e nessa primeira temporada eu te convido a conhecer de perto o universo de 10 artistas incríveis de Caruaru. Hoje nós estamos com ela, que é cantora, compositora e atriz. Com mais de 18 anos de carreira, ela une música, teatro e composição com referências afro-rock latino-nordestinas. Ela já colaborou com a galera de peso de Pernambuco e de vários outros lugares do Brasil. Foi uma das mulheres selecionadas para compor o álbum Forró no Mundo, onde 8 mulheres de diversos lugares cantam forrós clássicos com a roupagem contemporânea. Em 2022, ela lançou seu primeiro EP, o Gabi da Pele Preta. Gabi, o que te move a criar? Oi, minha gente, e aí, que massa poder contribuir com esse projeto. Obrigada demais, Sabrina, pelo convite. Não acho uma pergunta simples de responder, porque eu sou prolixa, mas eu vou tentar ser objetiva, mas tem mais de uma resposta a isso, né? Eu acho que, a princípio, o que me move a criar é muito genuíno, assim. Não é um ato, digamos, não é de fora para dentro, sabe? É de dentro para fora, assim. É como a necessidade de comer, é como a necessidade de socializar, beber água. E aí, por que eu digo isso, né? Porque quando eu não atendo essa necessidade, eu fico muito mal, assim. Da mesma forma, quando um trabalhador, uma trabalhadora trabalham muito, assim, dão uma carga muito grande e ficam precisando de descanso. Eu acho que a necessidade de criar aparece para mim como essa necessidade de descanso, assim. É uma coisa biológica, assim, quase, sabe? Talvez o que motiva a minha criação do ponto de vista do objeto tratado, assim, né? Eu acho que é, desde sempre, uma ânsia de contribuir de alguma forma para a melhoria desse tempo, desse espaço. Eu entendo que a necessidade por arte, nas suas mais diversas linguagens, é uma coisa inerente do ser humano. Por entender isso e por ver, por exemplo, a maneira como a música capta as pessoas, né? Então, eu sempre costumo dizer que, às vezes, a gente nunca colocou determinada música para ouvir, mas a gente está passando no caminho para o trabalho e todo dia tem alguém ouvindo essa canção. E aí, de repente, a gente se vê cantando, assim, porque a música, ela tem esse poder, né, de ocupação. Não vou falar de invasão, mas vou falar de ocupação mesmo da gente. Quando eu entendi esse poder, né, eu fiquei, assim, eu acho que eu cheguei à compreensão de que era uma ferramenta muito poderosa para dizer coisas importantes. Porque, às vezes, na conversa, sobretudo quando a gente para pensar nesse momento que a gente tem vivido, em que os ânimos estão muito exaltados, né? Acho que a palavra é essa mesmo, assim, animosidade. Então, vai ter coisa que a gente tem dificuldade de dialogar, porque a gente, de maneira geral, estamos indispostos a discordâncias, né? A debates e tal, ou a novidades, né? Porque a gente está ali tão embebidos da nossa certeza que o novo não tem muito espaço. Mas aí você vai e faz uma canção, né? E aí, a partir da música, dessa canção e tal, essa mensagem te atravessa, assim, de algum modo, né? E isso, para mim, se confirma historicamente mesmo, quando a gente vê grandes movimentos de formação de ideias, tanto do ponto de vista progressista, quanto do ponto de vista mais conservador, até fascista. Esses movimentos tinham a sua maneira musical de se comunicar e de consolidar suas ideias. Então, eu acho que eu compreendi isso desde muito cedo, assim, desde muito nova. Eu quis me comprometer de alguma forma, exatamente, com a sociedade, com a minha comunidade, com o meu território e tal, contribuindo de alguma forma para a discussão de coisas que pudessem melhorar esses fatores todos. Por isso que a minha música sempre teve, de alguma forma, mesmo quando não era uma música autoral, mas já tendo um caráter autoral a partir de um trabalho de pesquisa, né, de nomes clássicos da música popular brasileira, mas
assim, mais voltado para o lado B das obras desses autores e autoras. Então já tinha um caráter muito político e muito questionador, e ao mesmo tempo muito propositor, assim, de tempos melhores, né? Isso sempre motivou, assim, foi objeto do meu desejo criativo. Mas antes disso, em espaços mais conservadores, e que até certo ponto a criação não era o foco da coisa, mas muito mais o repasse das ideias do que a criação de novas ideias, já tinha essa coisa, esse incômodo, assim, né? O questionar. Inclusive, essa forma de questionar foi o que me fez me ausentar desses espaços, para poder cantar coisas que para mim eram muito caras, né? E que acabaram ganhando total sentido anos depois, na minha inserção dentro do movimento social de mulheres. Como começou a tua relação com a música? E quando é que tu percebeu que esse seria um caminho profissional e de vida? Eu venho de uma família muito musical, né? Minha mãe cantava em coral, meu pai cantava em coral, meus tios cantavam também, tocavam, né? E assim como a maioria dos cantores e cantoras pretos de periferia, a nossa carreira começa na igreja mesmo. A igreja tem o aparato técnico, a igreja tem o desejo, né? E a igreja tem profissionais habilitados para o ensino de música, para a inserção dos jovens na música. Por mais que a gente faça muitas críticas à igreja, assim, mas eu acho que do ponto de vista organizacional a gente tem muito que aprender com as igrejas. Inclusive também sobre o que não fazer, mas agora eu estou falando do ponto de vista dessa sedução, né, que a igreja promove às pessoas. Obviamente, enfim, isso seria uma outra discussão, que a gente não precisa entrar agora. Mas, de fato e de direito, para quem é da periferia, na maioria das vezes, o ensino de música de forma mais técnica, né, tanto no que se refere ao canto, quanto à execução de instrumentos e de estrutura, né, de palco, de microfonação e tal, a igreja é a primeira porta que se abre para muitos jovens de periferia, né? Então, comigo não foi diferente, né? A igreja teve esse papel. Mas eu sou filha de duas figuras muito interessantes. Assim, a minha mãe é uma mulher muito fiel e comprometida, né? Com a fé, mas também com os códigos de conduta, assim, né? Daquilo que move a igreja que ela congrega, né? Enfim, acho que já congregou. Já meu pai era uma figura que estava também na igreja, inclusive a minha mãe conheceu a igreja evangélica por ele, mas ele era questionador das estruturas, né? Então, ele era um professor de história, assim como ela também era. Mas é isso, eu acho que o patriarcado age de maneiras diferentes nos sujeitos, né? Sobretudo quando se trata de homem e mulher e tal. Então, ele era um pouco mais irreverente. Ele se permitia ser um pouco mais irreverente e, logicamente, né, socialmente, ele tinha essa permissão, mais do que ela. Ele estava lá dentro da igreja, reconhecia a importância da fé, da figura de Jesus enquanto um homem preto da Palestina e tal. Então, isso já era uma coisa muito, assim, presente nessa narrativa de Painho, assim, em relação à igreja, né? Então, havia uma postura de questionamento, né, muito forte. E aí, enfim, a formação em história, né, mas dentro de uma faculdade como a FAFICA, que era uma faculdade super tradicional aqui de Caruaru, então a filosofia estava muito por dentro, assim, também desse processo. Então, ele era um filósofo nato, né? Esses dias, ele faleceu em 1997, esses dias minha mãe falou sobre isso, assim, que ele era desse pessoal da filosofia mesmo, assim. Então, ele lia a Bíblia, mas não só, né? Então, ele tinha uma biblioteca muito interessante em casa. Do ponto de vista de música, ele também tinha um repertório
muito interessante. Talvez esse meu desejo de cantar coisas políticas veio exatamente por conta desse repertório que a gente ouvia em casa. Era Zé Ramalho, Cidadão, era Chico Buarque, Construção, né? Ao mesmo tempo tinha uma coisa ali de Vinícius e Toquinho também, mas gostava muito de Martim da Vila, né? Anos depois eu fui descobrir que Martim da Vila, assim, a obra de Martim da Vila é uma aula, né, de música brasileira e afro-brasileira. Esse universo musical e filosófico, né, acabou sendo o que impulsionou o meu desejo de cantar, obviamente, ver as pessoas cantando na igreja, né? A igreja que eles congregavam, que a gente congregava, né? Era uma igreja muito fantástica, assim, na construção do ensino de música aqui na cidade de Caruaru, na década de 70, 80, até a década de 90, eu acho ainda, era uma igreja muito potente, assim, no ensino de música, não apenas para quem era da igreja. A igreja tinha muitos profissionais que acabavam ensinando para a comunidade. Então era muito forte, era bem feito, era bonito, era bem acabado, sabe? Era muito sensível. Além de ser muito técnico, era também muito sensível, muito tocante, assim, sabe? E sem ser sensacionalista. Então, era um lugar muito bonito, assim, dessa construção musical, né? Eu fui sendo construída musicalmente nesse universo. Porém, eu acho que eu carrego algo de questionador também, como ele, né? E em algum momento o ambiente da igreja já não fazia mais sentido para mim. Acho que está muito nítido que eu respeito muito esse lugar de onde eu vim, né? E a sua contribuição na minha vida, na minha questão profissional, mas algumas coisas lá realmente não faziam sentido naquela época, continuam não fazendo sentido e por isso não estou mais lá. Quando eu iniciei no curso de comunicação social, eu me afastei um pouco do ambiente da casa da minha mãe, né? Meu pai já havia falecido há muitos anos, inclusive. Aí foi quando eu pensei assim, acho que eu quero tentar trabalhar com isso, assim. Já cantava muito na igreja e tal, não sei o quê. Acho que eu quero fazer isso fora, né? Como é que eu posso fazer isso funcionar? Então, eu fiz várias coisas que não tinham nada a ver com música, assim, né? Eu fui trabalhar como recepcionista de oficina mecânica, de equipadora, né, de carro. Eu trabalhei numa loja de artigos fotográficos, então eu trabalhei no laboratório, eu trabalhei como vendedora, eu trabalhei como auxiliar de estúdio fotográfico, né? Eu servi em buffet, fiz várias coisas, mas o que acabou me levando para a música, que aí, assim, eu agradeço até hoje, assim, porque eu acho que era muito sagaz, assim, em algumas escolhas, apesar de ser ainda muito ingênua para aquele mundo que eu estava adentrando, né? Tudo bem que eu vá num bar e diga, olha, eu sou cantora e tal, né? Eu queria cantar aqui, como é que eu faço? Né? Eu achei que era muito frágil. Até para a pessoa do bar confiar em mim, quem seria esse músico, né, que me acompanharia, como era isso, como é que pagava esse músico e tal, como se montava um repertório, quanto se cobrava, era por música que cantava, né? Enfim, era muito verde, né? Ao mesmo tempo, eu ia lá cantar, mas eu não conhecia ninguém, ninguém me conhecia, então quem iria me assistir? E aí, quando eu me pensava cantora, né? Eu pensava que eu queria ser cantora em várias instâncias, inclusive cantora de musical. Então, teatro iria ser uma coisa que eu ia fazer em algum momento. E aí, nesse momento específico, o teatro também se tornaria minha comunidade. Então, eu disse, vou fazer teatro. Porque eu vou conhecer muita gente. Acho que lá mesmo eu consigo encontrar alguém que conheça um músico, ou lá mesmo pode ter um músico que me acompanha e tal, e quando eu for cantar, os meus amigos do teatro vão me assistir. E assim aconteceu, né? Isso era 2005, 2006. Já estamos em 2025. Quando as pessoas me perguntam o que é que elas deveriam fazer assim para contribuir para o seu processo artístico, eu sempre digo, vá fazer teatro. Porque teatro é uma grande comunidade. E o teatro tem uma feitura muito artesanal. A música ela é um pouco mais dependente de aparatos técnicos. Você faz facilmente assim um esquete na rua.
Obviamente, isso não quer dizer que o teatro não dependa de questões técnicas. Depende, mas é porque o teatro tem uma coisa do ser muito genuíno. Assim, se não tiver nada de estrutura, não deixará de ter teatro. Porque o teatro dá um jeito, arruma um caminho, sabe? Agora, obviamente, assim como a música, o teatro, quando ele pode contar com um aparato técnico e tal, são outros espetáculos, outros profissionais que surgem, né? Estou dizendo isso para, de repente, não ser interpretada como porque teatro é malamanhã de qualquer jeito. Não, não é isso. Mas é porque o teatro ele tem essa versatilidade e essa força. Ele não depende de muita coisa para acontecer, assim. Assim como qualquer outra área da arte, o teatro é digno e é muito mais fortalecido quando se tem recursos. Do ponto de vista financeiro, do ponto de vista técnico, vira uma outra coisa. Mas é isso, assim. Então, entrar no teatro também, do ponto de vista de performance, também me tornou outra cantora. E é isso, acho que é assim que a música surge do ponto de vista mais profissional e organizativo, assim, mais institucional, né? Foi nesse momento, assim. E o teatro foi fundamental para mim. O teu trabalho mescla sonoridades afro-latinas e nordestinas. Como é que tu constrói esse teu diálogo entre raízes e contemporaneidade? Primeiro, como eu cheguei nesse lugar, assim, pela compreensão de mim, né, enquanto sujeita de direito. Quem é Gabi? Então, Gabi é mulher, Gabi é preta, Gabi é nordestina do Brasil, um país latino-americano, um país onde está a Bahia, né, o maior território negro do mundo, fora do território africano. Todas essas compreensões, elas não chegaram de uma vez só, elas foram chegando gradativamente e elas me chegam até hoje de lugares diferentes e tal, a partir de starts diferentes, e elas me ajudam, né, a conceber essa estética, né, como ela existe hoje. Como é possível construir o meu trabalho hoje dessa maneira, é exatamente conseguindo estabelecer essa compreensão com a equipe que hoje me acompanha. Para mim é fundamental, assim, trabalhar com músicos que tenham todo o conhecimento técnico, falei do instrumento, da execução, da coisa, né, da microfonação e tal, não sei o quê, mas que consigam também compreender a coisa a partir dos vieses existenciais, filosóficos, conjunturais, para que a gente consiga chegar nessa estética do jeito que a gente, enfim, carrega hoje, assim, eu acho. Como nascem tuas canções? Tu parte mais de um conceito, de uma melodia ou de uma experiência? Ou de alguma inspiração externa, sei lá, da literatura, de outras músicas, do próprio teatro, do cinema? Então, na realidade, assim, eu componho, mas tenho muita resistência, inclusive, de me colocar nesse lugar de compositor. Eu tenho consciência de que eu sou boa com as palavras, desde sempre, assim, pela minha própria trajetória escolar, quando parava para pensar ali nas produções de redação, né, do ponto de vista da literatura, do ponto de vista de história, quando paro para pensar nos debates das ideias. Eu tenho consciência, como meu companheiro costuma dizer, que eu sou uma pessoa que tem em si uma eloquência. Mas eu sou muito exigente no meu processo criativo e isso trava muito o meu processo de criação mesmo, né? E eu componho muito pouco. E há uns anos atrás, pelo menos, tive o insight assim, de escrever alguns textos que eu gostasse muito e compartilhar com algumas amigas que aí, essas sim, julgo gigantescas, assim, né? Tem uma música especificamente que é Chão de Brasa, uma parceria com Joana Terra e que foi gravada por Maiara Pera, que foi convidada para compor também, mas que ela disse, para mim não falta nada nessa música, eu só quero gravar. Eu também achei que só ela podia cantar, claro, então foi uma coisa de nós duas nesse aspecto, né? Mas é uma coisa totalmente de nós três, eu, Maiara e Joana. E essa é uma das músicas que eu mais gosto. Eu compus, assim, prestes a aniversariar e eu estava na TPM, estava naqueles
aquele famoso estresse do inferno astral e tal. E aí eu escrevi um poema, gostei muito do poema, mandei para Joana. Joana compôs, assim, genialmente, umas sacadas, assim, no arranjo, né? Ela mandou só voz e violão, mas tem uma sacada, assim, que se refere à cifra, ao ciframento da música mesmo. Ela usa um acorde específico que era proibido na igreja e tal, porque a música brinca com essa coisa do inferno astral, do chão de brasa e tal. Para mim, essa é a minha grande obra. Mas eu escrevi outras coisas que foram gravadas também, mas dessas eu sou bem segura. Nunca gravei nada das coisas que eu escrevi. Porque eu, apesar de gostar das coisas que eu compus, algumas mais, outras menos, e não é uma obra vasta, de jeito nenhum. Poderia ser, mas eu, enfim, aquilo que eu já falei. Mas, assim, do ponto de vista de construção de show, de estética de show, aquilo que eu escrevo, nesse momento não me contempla. As minhas canções não estão no meu repertório de show ainda. E o processo criativo é isso, né? Às vezes vem de um momento pessoal, né? Mas às vezes é conjuntural. Não tem uma coisa assim, e também não tem assim um momento que, eu vou ficar aqui, eu vou... Até porque os meus amigos que compõem muito bem e que têm uma obra muito vasta, eles dizem, né, que é mais transpiração do que inspiração. Então, eu também acho que eu dedico pouco tempo para esse processo de composição. Mas eu tenho um histórico de pesquisa, de repertório muito interessante, eu ouso dizer. A minha construção de repertório, desde que eu canto em bar, é muito coerente com aquilo que eu defendo, né, existencialmente falando. Quando eu fui partir para esse universo autoral, eu também consegui encontrar canções que me contemplassem de amigos e amigas, cantautores e cantautoras. E essas canções também me encontraram. Virá foi uma canção que me encontrou, ela foi dada a mim. O Juliano Holanda me apresentou, mas ela é uma canção de Sterli e Joana Terra. Tumbeiro, né, que é uma canção que a gente vai lançar nos próximos dias, é uma canção de Revoredo e Fernanda Limão. Tumbeiro tem mais de 10 anos, assim, deve ter 10 anos que eu canto Tumbeiro. Quando eu comecei a cantar Tumbeiro, o Revoredo disse, não tenho mais condição de cantar Tumbeiro, Tumbeiro é sua. Eu acho que tem uma coisa da narrativa que é forte, que é cara e tal, mas obviamente tem uma questão de identificação, a maneira como a música me atravessa e da potência que eu posso dar para fazer ela ter o tamanho que eu julgo que ela precisa ter. Virá, para mim, é um manifesto. Canção de Revoredo e Caio Menezes, que é Chamas, né, que é uma canção... É um poema de Caio e que Revoredo musicou, assim, né? Tem essa coisa da denúncia, né? Muito forte, porque eu sou uma pessoa muito insatisfeita com muitas questões do nosso tempo. Então, os conflitos, a questão ambiental é uma coisa que me tira o sono mesmo, sobretudo agora depois de ser mãe. Eu sinto que, por mais que nesse momento, às vezes sinto isso, assim, mas me encaminhando para cantar coisas mais softs, digamos assim, né, mais confortáveis de ouvir, mas existe um compromisso, aquele compromisso genuíno da Gabizinha, de contribuir de alguma forma para a construção de uma sociedade melhor e de um planeta mais possível, né, para a gente. Esse aí eu não vou conseguir me distanciar nunca, porque eu acho que é a espinha dorsal do meu trabalho, de fato. Como a experiência da maternidade tem atravessado o teu processo criativo e a forma com que tu enxerga o mundo, e que mudanças práticas, assim, emocionais, tu sentiu na tua produção artística depois de ser mãe? É difícil falar sobre a maternidade ainda, porque eu ainda estou processando muita coisa, né? Essa pauta, né, sempre foi uma pauta que me acompanhou durante um tempo com muita certeza, depois com muita dúvida, depois com muita negação, depois muita dúvida de novo e depois vamos embora. E, de fato, é muito avassalador, né? Avassalador do ponto de vista, inclusive, assim, quase que da devastação mesmo. Você olha assim, né? O que sobrou de quem eu era. O que é que eu ainda consigo bancar de quem eu era, né? E quem sou eu agora. Então é muito difícil. Obviamente, o meu processo de trabalho também passa por isso, né? Vida é muito neném ainda. Fez um ano agora, dia 5 de setembro.
já questionei muitas coisas que eu já questionava antes dela, né? Mas fiquei assim, ai, será? Vou fazer uma confissão pública aqui, né? Ai, será que é esse trabalho mesmo? Será que eu ainda dou conta? Será que se for esse trabalho mesmo, eu ainda quero cantar essas coisas? Será que... E é interessante, porque eu respondi todas as outras perguntas muito cheia de certeza, né? Mas quando eu paro para ponderar a questão da maternidade, eu não tenho certeza de nada, porque a vida de vida é arbitrária e vai ser por muitos anos. Eu sou uma trabalhadora da arte e da cultura de maneira geral. Eu sigo trabalhando. Tenho uma equipe muito foda, muito solidária, porque as mães precisam de solidariedade. Sobretudo nessa coisa de voltar a trabalhar, porque o mercado não se comporta como um lugar possível para as mães. Então é muito difícil para as mães se estabelecerem no mercado de trabalho depois da maternidade, manterem seus postos de trabalho. Eu tenho o privilégio de contar com uma equipe que é totalmente parceira nesse processo. Porque no mundo ideal a gente diz, mas é assim que tem que ser. Mas não é. Na realidade, esse momento da minha vida é um momento que me atravessa com muitas incertezas. Na realidade, né? Inclusive é isso, do ponto de vista criativo. Como é que eu crio? O que é que eu quero dizer? Tanto do ponto de vista existencial, mas também do ponto de vista do tempo que sobra. Quando você tem um neném em casa, quer dizer, um neném que mama em livre demanda. Quando você também é dona de casa, porque quando eu desço do palco eu sou totalmente dona de casa. É difícil, assim, é um desafio para as mulheres mães se manterem artistas ou iniciarem uma carreira artística, né? Primeiro que, assim, não há parcialidade para as mães, né? Em nenhum aspecto, né? São extremamente cobradas, então, quando dá alguma coisa errada, cadê a mãe dessa criança? Eu já tomei para mim, assim, eu não sou a melhor mãe do mundo, mas eu sou a mãe que eu posso ser para minha filha. O que eu posso ser de melhor. Tenho certeza que tem mães que fazem isso com facilidade muito maior do que eu, que emocionalmente ficaram inteiraças. Acho que são a minoria, mas que encaram a maternidade muito de frente e com muita coragem, assim. E eu também tenho essa coragem, mas é uma coragem comedida. Prefiro não esbravejar muito sobre isso, assim, porque eu acho que eu me permito errar como mãe. E eu dou o meu melhor para não errar, mas eu já entendi que não tem muita brecha para a gente vai errar. Mesmo quando a gente achar que fez tudo certo, a gente vai errar, porque tem muitas lupas em cima da gente, né? Dizendo o tempo todo onde a gente errou ou o que a gente podia fazer de melhor. E eu lembro de uma frase do processo inicial da maternidade, assim, que meu companheiro olhou para mim e disse: parece que as pessoas querem proteger nossa filha da gente. Então, a maternidade tem um pouco disso. A sociedade inteira quer proteger os filhos das mães. Quando dá alguma coisa errada, é o filho da P. Quando quer xingar alguém, é xingar a mãe. Né? Xingar a mãe. Então, eu sinto essa carga desde sempre. Então, é bem difícil. Nesse momento, assim, a criação, do ponto de vista artístico, é difícil. Porque não sobra muito espaço na cabeça mesmo. Porque não sobra muito espaço no relógio também. Porque ser mãe é 24/24, 7/7. Escala de 6/1, para a mãe não existe. Então, quando você é artista e você já desempenha um trabalho na sociedade que não é reconhecido como trabalho, aí fica muito mais difícil. Mas, assim, eu ainda me considero muito privilegiada, porque eu tenho acessos que parte das minhas companheiras não tem. Tem uma equipe que é parceira, todo mundo balança vida, todo mundo nina vida, né? Vida vai para todos os shows, vida é completamente disciplinada nos ensaios e nos shows, porque a minha equipe me deu condição para isso. Então eu sou muito agradecida. E eu sinto que em algum momento eu posso recuperar coisas que ficaram adormecidas depois da chegada da maternidade, exatamente porque eu sei com quem posso contar, do ponto de vista profissional. Vamos adelante, porque cada coisa no seu tempo. Para mim, investir tempo em vida, assim, é uma coisa que não tem preço, né? Porque ela é, sem dúvida nenhuma, a coisa mais bonita que eu já fiz.
E é o meu projeto mais incrível. Então, eu abraço a missão, sabe? Mas não romantizo. Porém, romantizo um pouquinho de vez em quando, porque ninguém é de ferro. Qual obra artística, música, livro, filme te marcou para sempre e por quê? Quando eu penso assim, uma coisa que pode ter me marcado ao longo da vida toda, eu me lembro da música Cidadão, né, de Zé Ramalho, que foi uma música que eu conheci através do meu pai. Ele, como professor, usou essa música como conteúdo de sala de aula e eu achei a letra dela lá em casa, né, datilografada, mimeografada. Os antigos saberão o que eu estou dizendo. Os mais jovens recomendo que pesquise, porque eram formas bem interessantes de registro em papel. Quando eu vi essa música, eu creio que ele já tinha falecido, talvez, e eu produzi essa redação. Ele já, é isso mesmo, ele já havia falecido. Ele faleceu quando eu fazia 5ª série, eu fiz essa redação na 6ª série. Foi a primeira vez que eu recebi um elogio dessa professora de redação, português e literatura, né? Foi a primeira vez que eu a vi lendo uma redação em sala de um aluno e ela teceu elogios técnicos muito legais, assim. E aí a música, que já é muito impactante e importante, assim, do ponto de vista de denúncia, do ponto de vista do convite, do engajamento, né, por parte do coletivo, ganhou um lugar na minha história. Quando eu paro para pensar numa obra que me marcou pelo resto da vida, talvez essa seja a canção, né? Eu acho que se eu, enfim, qualquer outra coisa eu teria que parar um pouco mais para pensar. Certamente tem algumas coisas, né? Não apenas essa, mas acho que essa aí é a que me vem primeiro e sempre. Se tu pudesse trocar uma ideia com uma artista mulher, viva ou morta, quem seria? Com Elis Regina, com certeza. Eu admiro muitas outras mulheres, assim, mas sem dúvida, eu acho que ela foi a primeira intérprete que marcou minha vida. Então, eu diria outros nomes, se pudesse, mas como eu tenho que escolher uma só, eu diria ela, com certeza. Qual traço da tua personalidade que mais ajuda na tua produção artística? Eu arrisco dizer que é a inquietação. Nesse momento, é o que a minha mente me entrega, assim, né? Eu acho que fico muito tempo, assim, parada ou, tipo, no mesmo projeto. Eu fico, ai, meu Deus, estou sem criar, preciso fazer alguma coisa, preciso inventar algo e tal. Então, eu acho que eu carrego dentro de mim uma inquietação, mas também não acho que é uma exclusividade minha, não. Eu acho que todo artista tem um pouco disso em si. O que tu gostaria de produzir que ainda não produziu? Algum álbum, show, peça? Muitas coisas, né? Eu tenho 20 anos de trabalho, mas ainda me falta registrar muita coisa, né? Do ponto de vista fonográfico, do ponto de vista do audiovisual, porque também sou um artista que transito no cinema, no teatro, do ponto de vista até da comunicação mesmo, porque eu acho que é uma herança muito legal, assim, que eu herdei da minha família, sobretudo do meu pai, mas não só. É uma área que me instiga muito também, assim. Então, eu acho que é isso. Eu acho que ainda falta o álbum, eu acho que falta álbum visual ainda, acho que faltam muitas coisas. Eu acho que a política pública tem ajudado a gerar algumas coisas, assim, mas a roda de produção gira muito mais lenta do que eu gostaria, sem dúvida nenhuma, né? Então, tem muita coisa ainda que eu desejo realizar, com certeza. Que conselho você daria para mulheres que estão começando agora na música? Façam teatro, porque o teatro vai ajudar em muitas coisas. O teatro vai ajudar no palco, o teatro vai ajudar no processo criativo, o teatro vai ajudar a elaborar pensamento para uma entrevista, para um lugar público que você precisa se colocar, que não seja necessariamente cantando ou atuando ou executando a vertente artística com a qual você se identifica. E uma coisa muito importante ao longo de toda a carreira é não se comparar, porque cada história é individual, cada mulher carrega sua especificidade do ponto de vista racial, do ponto de vista socioeconômico.
do ponto de vista de gênero. Não está fácil para ninguém. Algumas são herdeiras, mas é muita minoria, assim, né? A grande parte de nós ocupa esse lugar mesmo de trabalhador braçal da cultura. A coisa mais importante é não se comparar, assim. Eu acho que é partir do parâmetro de que a pessoa que mais você precisa conhecer, talvez mais precisa superar, é a você mesmo. Mas também com muita gentileza, eu acho, porque não está fácil para ninguém, como eu falei, o sistema e a estrutura não são gentis com a gente. Se a gente puder fazer isso por nós mesmos, é importante. E acho que uma coisa que eu nunca disse, mas que me veio agora, que talvez, enfim, seja importante na trajetória, tenha sempre um caderninho ou um lugar para anotar tudo de criativo que passa pela sua cabeça. Até aquilo que parecer muito besta, anote, porque isso pode virar uma coisa no futuro, assim. Isso é uma coisa que eu já fiz muito melhor do que eu faço hoje, assim, há alguns anos. Mas eu podia produzir muito mais hoje, assim, se estivesse mais atenta aos insights do dia a dia, às distrações criativas, digamos assim, do dia a dia, sabe? Então, acho que para quem está começando, talvez para quem está na trajetória já até nem tanto, porque já desenvolveu aí sua metodologia. Mas para quem pretende começar, eu acho que essa coisa de ter um lugar para anotar as ideias, as frases, as inquietações, assim, eu acho que podem frutificar em projetos muito interessantes. Gabi, obrigada pela tua participação. Diz aí tuas redes para o pessoal acompanhar teu trabalho, onde é que a galera pode te encontrar. Eu que agradeço pelo convite, vibro que essa entrevista, que esse conteúdo chegue em muita gente massa, que a gente possa se conhecer, que possa, enfim, contribuir para quem está aí em algum momento da sua carreira, no começo, no meio. Espero ter dito algo que possa inspirar aí alguma coisa, né, no processo de vocês. Para quem gostou do meu trabalho, pretende conhecer, enfim, pretende manter esse contato, pode colocar no Google mesmo, Gabi da Pele Preta, porque vai aparecer todas as minhas redes sociais, mas a que eu costumo alimentar mesmo com uma frequência maior, sem dúvida, é o Instagram. Então é @Gabi da Pele Preta. Enfim, é muito, muito simples. E é isso, gente, obrigada. Sempre um prazer ter um canal desse aberto para poder falar sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre as pessoas que me impulsionam também. Aproveito para mandar um abraço bem grande para a minha equipe de produção, que é o Selo Estúdio TA, para os músicos que me acompanham já há muitos anos, né? Uma banda fiel, uma parceria altamente consolidada, e a Agreste. Então é isso, obrigada mesmo. E é isso, gente, vamos embora criar. Você acabou de ouvir um episódio do Rastro Criativo. Eu sou Sabrina Lento Mourão, idealizadora, produtora, host e editora deste projeto, que conta com a identidade visual de Paloma Paulino, a Pombo, e ilustrações de Mara, as meninas da Oficina Emboá, além de contar com o motion design da Brisa. O Rastro Criativo é realizado com incentivo da Secretaria de Cultura de Pernambuco, através do edital de Diversidade, Cultura e Periferia da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Para acompanhar de perto nosso trabalho, siga a gente no Instagram, @podcast Rastro Criativo, e no YouTube como Rastro Criativo Podcast.